Eu fico pensando, sabe, Genuíno, igual no Carandiru, vocês negociaram com o Coronel Guedes, colocaram as mãos pra trás, não colocariam as mãos pra trás quando o político entrasse lá dentro, quando um líder entrasse lá dentro. A gente não ia se submeter a essa autoridade. Mas aí o PT chega no poder em 82, eu vejo como, tipo assim, pô, a hora que vocês conseguiram, vocês resolveram colocar a mão pra trás. Sabe? Será que não esqueceu de toda essa luta que vocês fizeram, cara? Não, mão para trás nós nos colocamos. O PT chegou ao governo, não ao poder, em 2022, fazendo um acordo. E a materialização desse acordo foi a Carta aos Brasileiros. Não, eu falo assim, em 82 você já era deputado já. Em Claro. 82 você já estava em Brasília já. Né? A luta, ela tinha que ser muito maior. E Claro. pelo contrário, foi no Não. começo do seu livro você fala assim, que a democracia, ela é a luta de classes institucionalizada. Claro. Eu não concordo com isso, sabe? Eu acho que a democracia, ela não tem que ser a luta de classe institucionalizada. Eu acho que não dá pra institucionalizar isso daí. E foi o que o PT fez. Foi o que aconteceu quando vocês chegaram lá no poder mesmo, em cargos A importantes. democracia... Vamos rezar a cartilha agora de todo mundo aqui, vamos fazer Não, lutas pequenas. olha, quando eu cheguei no Congresso não era bem assim. É tanto que meu primeiro discurso na Câmara, sabe qual foi, né? Marx vive, comemorando o centenário da morte de Marx. Meu primeiro discurso na Câmara. Ops, pode descer. Meu primeiro discurso naquela tribuna. O segundo foi quando eu visitei, pela primeira vez com alguns companheiros, a região do Araguaia com a solidariedade dos camponeses. Então o PT nasceu navegando contra a ordem. É tanto que ele dizia, tem que ter um pé na ordem e um pé fora da ordem. O PT não foi ao colégio eleitoral. O PT assinou a Constituição, mas votou contra. Entendeu? Quando a Constituinte foi instalada, eu fiz um pronunciamento e eu tenho uma prova dessa. Se eu pegar aquela bolsinha ali, eu vou mostrar a prova para vocês. Quando o presidente Supremo, Moreira Alves, instalou a Constituinte, eu pedi a palavra no berro, por Ulisses Guimarães, e disse que ele não tinha autoridade para instalar a Constituinte, que chamasse os presidentes de partido. E o Ulisses Guimarães mandou um bilhete para mim. Concordo com a sua manifestação e manifestei ao ministro Moreira Alves. Eu tenho um bilhete aí que eu vou mostrar para vocês. Pega ele ali. Eu vou mostrar o bilhete para vocês e com a letra do Ulisses Guimarães. Sério? É? Pai, aqui. você tem uma carta do Ulisses aí. Tá aqui, ó. Eu vou mostrar para vocês, ó. Eu tenho esse bilhete aqui, ó. Tá aqui, ó. Câmara dos Deputados. Vocês combinaram isso aí, mano. Não, Câmara dos Deputados. Março de 85, quando a Constituinte foi instalada. Genuíno. Manifestei-me ao ministro Moreira Alves favorável à sua manifestação. Ulisses Guimarães. Posso ver? Pode ler, tá aí. Que coincidência, eu não sabia que vocês iam perguntar isso, estava aqui na minha bolsa. 85. Olha só. Papel da Caramba. Câmara. Papelzinho da Câmara. Porque eu no berro, viu? Eu no berro, sem microfone, gritei: esta autoridade não pode instalar a Constituinte. Ele veio da ditadura militar e foi procurador da ditadura militar e ministro supremo indicado pela ditadura militar. Você chama os partidos políticos para estar na mesa. Mas o Ulisses foi um grande político. Foi. Um grande político, eu me relaciono. Aliás, um político liberal coerente. Ulisses Guimarães, eu tenho o maior respeito por ele. Um Eu aprendi liberal muito. coerente. Um liberal coerente, porque esses liberais que estão aí não são liberais. Aham. Liberais peronúncio. São fascistas. Pô, assim, eu não sei, talvez fica uma indignação, assim, da minha parte, assim, porque, cara, eu vejo tanto sofrimento nessa luta, assim, eu sou um crítico, assim, eu acho que daria pra fazer muito mais, sabe? Sem ter um cargo político, vocês reuniam as pessoas, vocês politizavam as pessoas, faziam greves, faziam guerrilhas, e depois, a hora que chega em Brasília, pô, vamos institucionalizar isso aqui agora. Vamos... Olha, nós fizemos muita mudança, viu, companheiro? O PT, se o PT não existisse hoje no Brasil, o país estava muito pior. As prefeituras, orçamento participativo, Bolsa Família, salário mínimo,
greves, ocupação de terra, sem terra, luta dos estudantes, luta da intelectualidade, apoio à cultura. O PT marcou a história do Brasil. Eu concordo. E o PT foi influenciado pelo povo e influenciou o povo. O PT mudou porque o povo mudou. Eu concordo. Isso é uma relação dialética. Então, eu acho que o PT... Quais foram os erros que nós cometemos? Primeiro, a gente, ao chegar na presidência, nós confiamos demais na classe dominante e fizemos acordos de conciliação. Segundo, a gente melhorou a vida do povo, mas não melhorou a cabeça. Não investiu na educação, na formação, etc. Terceiro, a gente, ao assumir o governo, que assumir o governo não é assumir o poder, nós poderíamos ter feito um trabalho de mudança estrutural, mesmo que a gente perdesse. Tem coisa que você perde, mas ganha na política. E o Lula está aprendendo agora com essa experiência do centrão e da extrema-direita. Não, aí você tá passando pano. Eu falo 30 anos, o povo não acredita, mas já tem 20 anos que ele tá lá. Ele já deu tempo de aprender, não tá aprendendo agora. Olha bem, 20 anos que nós fizemos essa história do país, rapaz. 20 anos. Então, olha a maneira como o Brasil enfrentou alguns problemas. Agora, estruturalmente, nós não fizemos reformas estruturais. Nós não fizemos. E eu acho que a gente contrariou aquela lei que a gente seguia na fundação do BD. É um pé na lei e um pé na sociedade. Um pé na instituição e um pé na sociedade. Essa crise que a gente vive hoje, que crise é essa? É a crise do modelo político oligárquico, com herança autoritária, que mexe com forças armadas, com a natureza do próprio poder judiciário, com segurança pública, etc. Rapaz, quando você dá cavalo de pau na democracia, como aconteceu em 64, demorou bastante para fazer a transição. Nós fizemos uma transição pactuada possível, o PT foi contra. Olha o que deu na transição. Veio depois o golpe. O que aconteceu com o golpe de 2016? Produziu o Bolsonaro. A direita liberal deu o golpe, mas quem ganhou foi a extrema-direita. Né? Mais ou menos, nós preparamos o impeachment do Collor, mas quem ganhou? A direita liberal com o Fernando Henrique Cardoso. Então, eu acho que esses processos são processos muito interessantes para a gente aprender na política. A política, rapaz, é uma faculdade, pós-graduação em tudo. Deixa eu só, pra gente seguir nesse assunto. Você falou do PT, que ele entrou, de todas as brigas que o PT sempre teve, de todas as situações de enfrentamento, de postura do PT mesmo na política. E na hora eu falei pra você assim, eu concordo. Você lembra? Eu tô bebendo, pegar uma água lá pra você. Eu falei assim, eu concordo. Mas sabe por que eu falei que eu concordo com tudo que você falou do PT? Porque é verdade, o PT teve essa postura na política do Brasil, de enfrentar o sistema, de brigar pelo que estava errado. E o erro, pra mim, foi o PT ganhar. Porque como oposição, ele sempre foi brilhante, ele foi vibrante, ele foi forte. Ele, como oposição do governo, ele fazia o que precisava ser feito. E o dia que o PT ganhou, essa oposição morreu. Ninguém mais se opôs ao governo. A força que a gente tinha de briga, sabe, de virar e pressionar de alguma forma, ela apagou. Então, eu concordo quando você fala que o PT fez tudo isso. Não, mas olha bem. O dia que ele ganhou, mas quando você faz oposição, quando você faz política da oposição e o povo delega a você a possibilidade de ser governo, você tem que fazer uma coerência com o que você pregava. E em muitas coisas nós fomos coerentes com o que pregamos. Noutras a gente teve ilusões. Noutras a gente cometeu erro. Noutras, a própria experiência do PT foi um pouco domesticada. E hoje o PT busca novos referenciais programáticos, novos valores. Esse é um processo que a gente aprende na política. A política, rapaz, não é só você marcar a posição. Você tem que marcar a posição naquilo que é correto. Você tem que realizar aquilo que dá para fazer. E dizer para o povo o que você está fazendo. Por isso que envolve essa questão da comunicação. Você tem que comunicar o quê? Para poder as pessoas entenderem o que está fazendo. Eu nunca esqueço o Antônio Cândido quando falou para mim, quando eu estava muito baqueado no mensalão, ele
Eu visitava sempre ele e ele conversava muito comigo. Aí ele disse, ó, Janine, vocês fizeram uma revolução no país. Botaram o povo no orçamento. Foi dele que surgiu essa ideia de botar o povo no orçamento. Ele tinha uma relação, 65% dos mil, olha, 65 mil brasileiros se beneficiaram com orçamento. Tá vendo? Não, 65 milhões. Né? Uhum. Sim, a metade, né? É, quase a metade. Só que, aí ele listou todos os programas, 65 milhões de brasileiros no orçamento. Só que vocês ganharam a barriga, mas não ganharam a cabeça. E depois vocês fizeram acordo com a classe dominante e ela traiu. Porque vocês tiveram ilusão na classe dominante. Você pode fazer acordo, mas sem ter ilusão. Acordo perona muito, né? Acordo mais disputa, acordo mais tem força. Se você não tiver força, você é engolido. Agora, raciocine, pessoal. O Brasil, 300 anos de escravidão. Um país machista, autoritário. Massacrou as rebeliões populares desse Brasil afora. A história do Brasil é uma história de sangue, uma história de luta, uma história de heroísmo. Produziu uma classe dominante, autoritária, racista, escravocrata. E as mudanças que ocorreram desde a independência até hoje, passando pela República, muda-se por cima para mudar por baixo. Como dizia o velho Antônio Carlos de Minas Gerais. Vamos fazer a revolução de que o povo a faça. Sim. Este país é que nós governamos. Tem uma herança que vem historicamente para o presente. Então, não é um trabalho fácil, porque a própria relação que eles têm com a esquerda é o seguinte: a esquerda tem que ser domesticada, senão a gente elimina. Olha a história das eliminações. Então, nesse sentido, eu acho que o grande desafio que o PT tem que cumprir, ao ganhar o governo, é realizar mudanças estruturais. Aí eu concordo. Uma das principais limitações nossas é não ter realizado mudanças estruturais. Para realizar mudanças estruturais, você tem que trabalhar com uma nova formação política, uma nova hegemonia, uma contra-hegemonia. Para isso você tem que trabalhar com as duas pernas, uma perna na eleição e uma perna na sociedade, uma perna na luta social e uma perna na luta eleitoral, uma perna nos cargos e uma perna fora dos cargos. Se você não combinar esse exercício, você não ganha. Também não dá para você cair numa visão sectária e pronto. Você tem que disputar a eleição, mas não dá para você achar que o caminho vai ser só com a eleição. Tem que fazer mobilização. Tem que fazer convencimento, tem que fazer formação política. Não dá pra governar sem negociar com a elite? Tem que negociar com os caras? Tem que negociar, mas o que a luta de classe ensina? Você negocia, mas tem que enfrentar. Você negocia, mas tem que saber qual é o lado da mesa que você senta. Tem que negociar, mas tem que enfrentar e dizer o que você quer. Para você negociar bem, você tem que enfrentar bem. Eu costumo defender a tese de que o melhor reformista é aquele que luta pela revolução. Do que negociar com quem tem mais dinheiro, na maioria das vezes você vai ceder e eles vão ganhar, né? Aí por isso que você Na maioria das por vezes. isso que você tem que ter força. Você negocia bem quando você sabe o que quer e quando tem força. Qual é o dilema que está posto para nós nesse momento? Nós temos o dilema. O Lula tem razão quando ele diz que o Congresso sequestrou o orçamento. O Lula tem razão quando enfrenta o Alcolumbre para indicar o ministro Supremo. O Lula tem razão quando ele fala que é necessário mexer no andar de cima, no pronunciamento recente. Agora, para isso, nós temos que ter força. Nós temos que ter vitórias eleitorais e vitórias políticas. Tem que falar com o povo, mobilizar o povo. A gente não pode ser domesticado pelos palácios, pelos tapetes e pelas facilidades do poder. Não pode.